Ora bem, os Pacers não morrem. Os Pacers não morrem, Ricardo. Eu mandei mensagem ao Ricardo a dizer: Ricardo, se o Oklahoma ganhar, gravamos na sexta. E estávamos convencidos que o Oklahoma ia ganhar. E o que é certo é que este Indiana, Ricardo, os gajos não... É impressionante. Jogo 7. Vamos ter jogo 7 das finais da NBA. Há 10 anos que isto não acontece. Jogo 7. Jogo 7, as duas palavras mais queridas do desporto, mais desejadas na NBA e mais desejadas na NBA, exceto em Oklahoma City, que eles queriam ter resolvido isto em 6 jogos. Em 4? Pois, em 4. Vamos ter que levar mais uma vez com os adeptos dos Pacers e com toda a razão. Com toda a razão, porque eu confesso que não acreditava, felizmente não há muitos, confesso que não acreditava que isto pudesse acontecer. Confesso que depois da confirmação de que o Haliburton estava lesionado, ainda com mais dúvidas fiquei de que isto pudesse ser um jogo competitivo, o jogo 6. A verdade é que de facto não foi um jogo competitivo, mas não foi um jogo competitivo porque os Pacers amassaram os Oklahoma City Thunder, não deram a mínima hipótese à equipa que fez 64 vitórias na fase regular, 68 vitórias na fase regular e com uma das melhores defesas sempre em termos de métricas avançadas de sempre da liga. É isso. Ricardo, olhando aqui para o jogo 6, tanto tu como eu partimos de um princípio que Haliburton, se jogaria limitado. Ele jogou, percebeu-se que estava limitado, e eu pensei, olha, Oklahoma vai começar o jogo só a atacar Haliburton. E os Pacers conseguiram se proteger bem, conseguiram evitar que isso fosse um problema. Ainda assim, os OKC arrancam com 10-2 ou 12-2, já não me lembro ao certo o que é que foi, obrigam o Ricardo lá ao primeiro timeout, e nesse timeout eu lembro-me de comentar com um amigo meu, olha, isto vai descambar. Vai descambar. E o que é certo é que depois seguiu-se aqui uma série de erros, de desplicência do Oklahoma, de pressão incrível de Indiana, de coisas caídas quase do céu, porque entra o Obi Toppin, começa logo com 2 triplos, TJ McConnell faz um jogo estrondoso, e de repente há ali 11 posses de bola seguidas entre o final do segundo período e o início do terceiro, em que Oklahoma não marca, seja por turnover, seja por lançamentos falhados, e de repente o jogo está fechado e tu ficas, o que é que aconteceu aqui? Porque estes 17 pontos não representam o que aconteceu. Não. O que representou o que aconteceu foi enquanto o jogo esteve com os principais protagonistas até ao final do terceiro quarto, portanto, e terminou com um triplo do Ben Shepherd para colocar a vantagem em 30 pontos, e isso é que traduz o que é que foi o jogo, uma diferença de 30 pontos. No fim foi um bocadinho de maquilhagem para disfarçar o resultado final, aquele último período já com as segundas e terceiras figuras, mas enquanto houve estrelas a sério em campo, uma diferença de 30 pontos que traduziu perfeitamente aquilo que aconteceu nesses 36 minutos. A narrativa do Haliburton foi completamente ultrapassada, e tu disseste, eles fizeram um bom trabalho a defendê-lo, mas mesmo assim o Oklahoma podia ter feito mais para o tentar procurar, podiam ter ido mais à procura disso. O Rick Carlisle parece-me que está claramente a ser superior ao Mark Daigneault nesta série, e aqui se calhar esperava-se que em casa, com a pressão do público, com a intensidade, o sentido de urgência dos Pacers, que ele mantivesse, por exemplo, a pressão em campo inteiro que tem tido ao longo da série. E a verdade é que eles desaceleraram um bocadinho nesse sentido, deixaram o Oklahoma chegar ao meio campo, ou seja, recuaram um bocadinho o ponto de ataque, a defesa do ponto de ataque, e isso eu não sei se não apanhou os Thunder ali meio desprevenidos. A verdade é que eles pareceram muito soft, pareceram muito pouco ativos do ponto de vista ofensivo, os tiros, os lançamentos não estavam a cair, e depois com péssima reação à perda da posse de bola. Isso para mim é que foi o mais surpreendente, uma equipa tão boa defensiva em todas as fases de uma defesa, mas a começar logo pela reação à perda de posse de bola e ao início da transição defensiva. Os Thunder estavam completamente amorfos, não conseguiam recuperar, foram apanhados muitas vezes em transição, e isso surpreendeu-me bastante. Pareceu-me que os Thunder
pura e simplesmente entraram neste jogo já derrotados ou com a ideia de que se não ganhassem aqui, fechariam em casa. Não sei se é excesso de confiança que depois podem fechar em casa, mas deixar tudo para um jogo 7 é porque o jogo 7 vai ter completamente aqui a mesa ao contrário. E atenção, o favoritismo é para o Oklahoma. O Oklahoma teve já um jogo 7 nesta série e destruiu o melhor jogador da NBA e nós sabemos que o Michael Porter não estava bem e o Aaron Gordon também não estava bem, mas foi uma vitória categórica em jogo 7. Portanto, eu diria que há a possibilidade disso voltar a acontecer neste jogo 7. Favoritismo para o Oklahoma, mas há uma coisa que o Oklahoma tem que se lembrar, e por isso é que eu não concordo, nem, tu também não concordas, mas aquela ideia do decidir depois no jogo 7 em casa, temos ainda mais uma verdade, tendo em conta que o Oklahoma é uma equipa que tão rapidamente pode esfriar da linha de 3 pontos, como vimos, por exemplo, no jogo em que eles ganham a Indiana, mas marcam apenas 3 triplos. Se eles voltarem a marcar 3 triplos, provavelmente vão perder esse jogo 7, ou seja, eles não podem jogar com isso porque eles são uma equipa que, neste jogo, o 5 inicial deles só marcou um triplo, foi o Lu Dort. Se isto se repetir no jogo 7, se calhar perderam o título da NBA que estava na mão. Ainda assim, Ricardo, olhando para este jogo, eu não consigo retirar nada deste jogo que me dê confiança de que os Pacers têm algum tipo de favoritismo para o jogo 7. Favoritismo não tem. Nós temos favoritismo visto ou pelo menos mais igualar ali as probabilidades. Epá, já não digo nada. Favoritismo não tem, claro que não. Temos visto nesta série que é uma série que, apesar de ambas as equipas já terem vencido fora de casa, os role players, sobretudo à medida que a série vai avançando, têm tido algumas dificuldades em ter bons jogos quando jogam na condição de visitantes. E ontem foi mais um exemplo disso. Tiveste Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren, Alex Caruso sem impacto. O Hartenstein entrou bem ali no primeiro quarto, mas jogadores sem impacto, não sei se sentiram o peso da ocasião, se por simplesmente é o ambiente, jogar fora de casa que os incomoda ou que não lhes permite estar no seu melhor nível. Mas foi mais um jogo em que os role players visitantes não estiveram bem. Portanto, é claro que o favoritismo é de Oklahoma, é claro que os role players em casa vão aparecer um bocadinho mais motivados. Fiquei até bastante surpreendido pela quantidade de pessoas que foi receber os Oklahoma City Thunder ao aeroporto para lhes dar ânimo já muito tarde. Eu acho que isso o pavilhão vai estar mais uma vez completamente cheio, com um dos melhores ambientes de sempre. O Miguel Candeias, jornalista da Bola, tem estado a acompanhar a série e dizia que nunca viu nada assim, e portanto quero acreditar que vai ser esse caso mais uma vez, um jogo 7, nem quero imaginar se o valor, se ainda há algum bilhete que exista para esse jogo 7, qual é que será o valor. Mas claro que o OKC tem favoritismo. Agora, eu acho que os Pacers têm algumas coisas a seu favor. Em primeiro lugar, nunca o peso da responsabilidade estará tão grande sobre alguém como vai estar neste jogo 7 sobre os Oklahoma City Thunder. É verdade que estes miúdos nunca ganharam um título, mas 68 vitórias na fase regular, altamente favoritos, hiper favoritos contra os Indiana Pacers quando a série arrancou. Já eliminaram equipas no papel bastante mais fortes do que os Indiana Pacers, incluindo, como disseste, os Denver Nuggets de Nikola Jokic, os Minnesota Timberwolves, e perderem em casa um jogo 7 contra os Pacers, que não partiam para a série como favoritos, que não partem para o jogo 7 como favoritos, coloca uma pressão muito, muito grande nesta equipa, e o Rick Carlisle tem sacado coelhos da cartola atrás de coelhos da cartola para enganar este Oklahoma City Thunder. E portanto, com mais 2 dias de descanso para aquele gêmeo do Haliburton permitir jogar outra vez mais 20, 25 minutos, eu não sei se estes Pacers não podem enganar o Standard. Eu não acredito. Me pedisses para apostar, eu apostava no Standard, mas eu tenho apostado no Standard desde o início, ou melhor, e tenho já apostado 3 vezes, não é? desde o início, e estamos sistematicamente a falhar. E é um jogo que decide um título. Um jogo. O Obi Toppin virá com tudo, o TJ McConnell virá com tudo. O Shai Gilgeous-Alexander torcer o tornozelo. Tudo pode acontecer no jogo 7. Tudo pode acontecer. Pois, exato. Uma lesãozinha que surge no jogo 7 pode decidir o jogo, são 48 minutos.
mas sim, se havia problemas com audiências com esta final, eu acho que o jogo 7 não vai deixar grandes margens para dúvidas. Não, Esperemos que não, não é? Esperemos que não. certeza que vai ter audiências Sim, aí a arrebentar. e calha num domingo, portanto, logo aí também tem esse mérito. Domingo jogam mais cedo, portanto, lá será às 9 da noite e não às 9h30. Portanto, Pois. prevê-se que seja o jogo para compensar, porque o jogo 1 foi o jogo com menor audiência dos últimos, deste século, né, nas finais, qualquer assim deste género. Para fechar este jogo, porque como tu disseste bem, 3 períodos onde estiveram os melhores jogadores dentro do campo e ficou fechado, não podemos não falar de Jalen Williams, não é? Que veio de um jogo magistral, que eu equiparei aqui aos melhores jogos que eu me lembro de finais. Estamos a falar do jogo 5, 40 pontos, e agora tem um jogo absolutamente desastroso, e o número que certamente vocês já viram, curiosamente também é 40, mas é menos 40, acho que é o maior plus-minus da história das finais da NBA desde que eles contabilizam plus-minus. Naturalmente O maior negativo, atenção. Melhor negativo. Portanto, o que isto significa é que com ele em campo a equipa perdeu por 40 pontos. Obviamente isto não é, ele não joga sozinho, vale o que vale. Mas, Ricardo, e quero associar aqui também o Chet, que teve um jogo, este sim, absolutamente desastroso. Ele até afundanços conseguiu falhar. E curiosamente, a primeira posse de bola do Chet, não sei se te lembras, que ele ataca o Miles Turner e faz um spin e faz um layup, eu pensei, ui, É o Siakam. é o Siakam. É o Siakam ainda por cima. E eu pensei, Bastante mais móvel e tudo. exatamente, e melhor defensor, ponto final, não é? Sim. E eu pensar, queres ver? E depois termina o jogo com mais 2 pontos do que esses dois. E este é o grande problema desta equipe. O grande problema é uma faca de dois bicos, não é? Porque tu tens dois jogadores que são de uma importância brutal, mas que não têm uma regularidade brutal. E especialmente no caso do Chet, que tem tido algumas dificuldades no lado ofensivo, isto pode voltar a acontecer. E se isto acontece num jogo 7, tu podes perder a final, porque ter o MVP, como vamos vendo, não chega. Tu precisas ter um bom supporting cast. Precisas ter uma equipa muito completa, não é só um ingrediente que faz uma equipa campeã. É verdade que nos playoffs e nas finais, se tiveres o melhor jogador da série, estás em muito boa posição para triunfares, mas o que faz um campeão é um bocadinho tudo, e portanto, por isso é que falamos tantas vezes do jogo, do não sei quantos, do Jalen Williams game, o Benedict Mathurin game. Portanto, já houve aqui jogos de vários jogadores que se destacaram. Os treinadores, importantíssimo. A equipa técnica dos Pacers está a fazer um trabalho extraordinário, e parece-me que o próprio Mark Daigneault continua a testar muito 5, não sei se há ali muitas certezas, em alguns jogos na segunda parte encurta a rotação, mas as primeiras partes são muito de experiências, Nós vimos isso logo no jogo 1, que ele muda o seu 5 inicial. É verdade. E isto vai ser um jogo 7 incrível, que vai coroar uns Thunder que vão ficar aqui com, não é com um asterisco, mas vão ficar aqui com um trajeto em playoffs dominante até às finais. Conseguiram eliminar aqui uma série de fantasmas na cabeça, mas depois perdem, ganham com os Pacers que se calhar muita gente não acredita. O que interessa é o título. O que interessa é o título, é verdade, e daqui a 3 anos vais falar do título dos Thunder e já ninguém se vai lembrar que os Pacers como é que foi conquistado. Enfim, há muitas coisas aqui a favor dos Thunder. Vai ser o 20º jogo 7 da história da NBA. Nos 19 jogos 7 anteriores, 15 vitórias para a equipa da casa. Portanto, apenas 4 equipas venceram fora de casa. Deixa-me dizer-te este dado, que é, na última década, não só em finais, mas em jogos 7 ponto final, está quase 50-50 entre a equipa da casa e a equipa de fora. Sim, é verdade. Não em finais, mas na globalidade. Na globalidade dos jogos 7. A última vez que aconteceu foram os míticos Cleveland Cavaliers de 2016, com aquela recuperação de 3-1 para 3-4. Block by James. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, porque os Pacers pareciam enterrados com 2 derrotas seguidas e o Haliburton lesionado. Acabaram por sacar aqui aquele gif do Undertaker a sair dentro do caixão.
parecia que já estavam mortos e enterrados e acabam por ter aqui uma segunda vida, ou uma terceira, ou uma quarta, não sei se são gatos, mas têm aqui muitas vidas. Estavas a fazer o paralelismo com o jogo 7 dos Denver Nuggets e eu pergunto quem é que vai defender, o Caruso quem é que vai defender? É o Obi Toppin que vai defender desta vez? Contra os Nuggets Sabes defendeu o Jokic. eu E agora? defendi o Rick Carlisle, eu punho o Caruso ali em frente ali full court press no Rick Carlisle, tentava mudar as indicações que ele desse para tentar confundir o jogador. Não sei, é engraçado porque teoricamente Ludort e Caruso poderiam fixar-se à vez no Tyrese Haliburton. A questão é que neste momento eu não acho que o Tyrese Haliburton seja o jogador mais perigoso, não é? Porque ele está claramente limitado e ele até conseguiu ali alguns lançamentos de 3 pontos que eu achei que iam ficar curtos e a bola acabou por entrar. É assim, confesso que não sei, Ricardo. O Siakam, eu não gostava de ter o Siakam com o Caruso se fosse o standard, mas o Ludort se calhar não me importava. O Siakam é claramente o MVP. Tu diz uma coisa: o Siakam. imagina que os Pacers ganham, apesar de alguns lançamentos heroicos do Haliburton, davas ao Siakam nesta altura. Acho que o jogo 7 vai decidir isso. Se o Haliburton fizer um bom jogo 7. É isso, né? Se o Siakam consegue claramente ganhar aqui um MVP das finais se tiver um jogo 7 Ricardo, o Siakam acima da Haliburton, não é? O Siakam tem aqui 3 jogos acima de 20 pontos. Não é? Tem aqui este jogo marca 16, mas vai às tabelas ganhar 13 ressaltos. Tem aqui uma série depois tem aquele momento que é o momento do jogo, o afundance na cara do Jalen Williams. E atenção, o Jalen Williams que não tem um salto vertical muito grande, mas quis fazer ao lance e quis ir lá desarmar e não dar nada de borla. Claro. Eu vi a alma dele a sair do corpo, meu. É impressionante. A forma como ele cai completamente arqueado para trás, parecia que lhe estavam a sugar a alma do corpo. E o Siakam, enfim, o diabo Siakam, não é? Que fez aquele olhar esquisito no início da partida. O que é que será que ele estava a fazer? Estava a invocar os deuses. Parece o João Cancelo, pá. O homem é seminarista. Ele tem proteção divina. Ele estava a estudar para seminarista antes de conhecer o basquetebol. Pois, ele começou a jogar com 17 anos, né? Assim, uma história qualquer. Sim. E portanto há proteção divina. Tu vais ver. Eu estou por isso. Eu estou por um grande jogo 7. Nós tivemos 2 jogos 7 nestes playoffs, Ricardo. 2. Portanto, foi o Warriors Rockets, que foi um bom jogo. E depois tivemos um que estávamos os dois, eu lembro-me que acho que gravámos ou no dia anterior, ou 2 dias anteriores, estávamos os dois com uma pica enorme para esse jogo 7 entre Nuggets e Oklahoma, e foi um fiasco, uma tareia. Portanto, este jogo 7 tem que ser animado. Ainda por cima tu falaste da questão das audiências, nada melhor do que apresentar a esses milhões de pessoas que vão ver o jogo, um bom jogo de basquetebol. E eu só espero que realmente estes 2 dias sirvam para o Haliburton recuperar, nem que seja 80%, nem sei, porque isto é uma lesão que se fosse na fase regular ele falharia semanas, segundo aquilo que eu li. Pois, não sei, é possível que falhasse aqui, um estiramento na coxa é sempre uma questão muscular, portanto são sempre 2 semaninhas, pelo menos para recuperar, portanto ele não sei como é que ele está sequer a andar, quanto mais a jogar a este nível. Só uma questão para ti, porque foi uma coisa que eu reparei no final do jogo anterior, o jogo dos 40 pontos do Jalen Williams, eu senti, não foi muito falado, depois o jogo acabou por seguir naturalmente o seu curso e a vitória de Oklahoma não teve qualquer tipo de contestação. Eu senti que o Jalen Williams estava a descolar na lista dos melhores marcadores, estava claramente a pegar no jogo, a caminho dos 40 pontos, e senti que no último período, na altura em que os Pacers encostam a 2 pontos, apesar da grande exibição do Jalen Williams, senti que eles encostam porque o Shea estava a forçar muito. Sim. Isso eu tenho. E eu senti quase ali a ideia de que o Shea estava a olhar para a exibição de Jalen Williams e estava a pensar que se calhar podia perder o MVP das finais se o Jalen Williams fizesse jogos. Epá, não sei, isto posso ser eu aqui no meu modo conspiracy build do Bill Simmons, mas senti que o Jalen Williams estava a lançar tão bem, eles podiam continuar a procurá-lo, podiam continuar a jogar coletivamente
e o ataque começou a estagnar com lançamentos, às vezes em cima de 2 jogadores, muito forçadões, quando tinha melhores opções, e eu senti que houve ali um bocadinho de ego a vir ao de cima. E ontem vi gente a comentar no Twitter que o Jalen Williams estava a jogar para ganhar o jogo e o Shea estava a jogar para ganhar o MVP das finais. Pá, eu não consigo ir tão longe. E lembrei-me desse jogo 5. Ontem não senti tanto isso. Eu não consigo ir tão longe de dizer que o Shea está preocupado com isso. Não consigo. Acho que seria uma surpresa para mim que o Shea fosse esse tipo de jogador. Olha que não. Olha que eu vi entrevistas quando ele recebeu o prémio de MVP da final da conferência a assumir que era importante para ele o reconhecimento individual. Claro, mas é importante para todos. Agora, jogar para esse prisma, não consigo. Aquilo que eu tenho sentido esta série toda, mas não só, já tinha sentido isso na série com Denver, é que o Shea está, na minha opinião, com um peso demasiado grande nos ombros que ele próprio está a colocar nele de eu sou o MVP, sou o melhor que o Jokic, tenho que fazer aqui momentos à Kobe e à Jordan, e ele não é esse tipo de jogador. Nós temos aqui uma série de... pelo menos ele sente que tem que assumir, não é? Isso, não é? A equipa precisa de uma referência ofensiva. Agora, e tem que ser ele. Exatamente, e houve alguém que disse isto num podcast e eu apontei a frase que é: o Shea está sempre à procura do knockout punch, ou seja, ele está sempre à procura daquele triplo que vai fechar o jogo, o dagger está que encerra o jogo. Sempre à procura disso, e aqui podemos ver isto por 2 prismas: o egoísmo, ou não, mas o egoísmo de Shai Gilgeous-Alexander, ou a falta de confiança no resto do supporting cast. Eu não acho que haja falta de confiança, porque eu até senti muito na fase regular, quando os outros estão bem, ele dá um passinho atrás e deixa... A fase regular é outro, o playoff é outro bicho. Claro. Os holofotes são mais brilhantes. Claro, obviamente, foi a MVP, o que lhe coloca um peso adicional em cima, como tu sublinhaste. É claro que sim, é claro que isso tudo está aqui em causa. Mas eu também sinto que esta equipa de OKC é elite defensivamente. E no ataque tem muitas lacunas, eles têm muitos problemas. É verdade que o Caruso não é um 0 no ataque como era o Josh Giddey ao nível do lançamento, 3 pontos, não é alguém que possa ser deixado de borla, mas também não é um volume shooter. Ontem pode ser deixado de borda que ele fez 0 pontos. Sim, está bem, mas não é um volume shooter como era o Caruso, quer dizer, tu não tens aqui um claro atirador, que é o Isaiah Joe, mas o Isaiah Joe depois não pode jogar porque é explorado na defesa. E a equipa tem algumas deficiências em termos ofensivos. A meio desta primeira parte, eles tinham, quase ali a chegar ao final da primeira parte, eles estavam com uma eficiência ofensiva de 53. Eficiência ofensiva de 53. É inacreditável. Eles tinham 17 pontos marcados em... já não me lembro, 40 posses de bola. E depois há outra coisa que estas finais estão a expor. Um número que me está a preocupar é as assistências. Claro. O Shai Gilgeous-Alexander voltou a fazer 2 assistências. Ele teve um jogo onde fez 0 assistências. O que é que isto nos diz? Hero Ball. E não é só o Shai, é o próprio Jalen Williams também está a ir um bocadinho nesse campo. Só que ele está com... já tive jogos de grande acerto e jogos de péssimo acerto. Ou seja, esta equipa está a ser testada como eu achei que eles não iam ser testados. Eu achei que era mais provável que eles fossem testados pela defesa adversária contra Minnesota e não foi o caso. E eles estão a cair no erro do Hero Ball. E ouvi até podem ser campeões assim. E se calhar, e nós até damos os 2 favoritismo ao Oklahoma, e se calhar até vão ser campeões assim. Mas não é por causa do Hero Ball, é por causa da defesa. A defesa dá oportunidade ao ataque de errar. Em algumas das derrotas, especialmente nesta derrota, a defesa, o ataque foi tão mau que nem a boa defesa deles, porque os Pacers, Ricardo, fizeram 108 pontos, e podemos aqui olhar para o último período onde eles só marcam 18 e era já reservas, mas são 108 pontos, ou seja, não foi 125 e entrou tudo. Os Pacers terminaram com 41% de lançamento de 3 pontos, ou seja, não foi um jogo onde eles explodiram e marcaram 60% dos triplos, não, foi um jogo onde o ataque da Oklahoma foi tão mau que a mesma boa defesa não conseguiu acompanhar, e portanto isto pode acontecer no jogo 7. Eu acho que é improvável, porque em casa
tu disseste bem, os role players, o banco, os Aaron Wiggins, os Carusos, os Cason Wallace tendem a lançar melhor, mas esta equipa pode ter uma noite onde lança a 10% de 3 pontos e nós não podemos ficar chocados porque já o fizeram, não é? Portanto, vamos ver. Jogo 7. Ricardo, vou pelo lado positivo e acho que vai ser um jogo 7 brutal. As duas equipas vão marcar, as duas, Ricardo, juntas, 250 pontos. Queres o over ou o under? Quero o under, porque eu até acho que tem sido umas finais de defesa. Ontem os Pacers ganharam este jogo com defesa. É verdade. E, portanto, quero que as equipas estejam no seu melhor, e para estarem no seu melhor, então têm que defender também, não pode ser só marcar pontos. Quero 250 se for para marcar, se for 250, então os Pacers vão ganhar por 30. Aí lá, espera aí. Então tu estás-me a dizer que os Pacers marcam 150 pontos e os OKC marcam 100? Ou vá 101 para ficar com assim não ganham por 30, ganham por 50, é diferente. E que estupidez, pois é. Aí 140, 110. 140, 111. Que é para ou 135, 115, por aí. Okay. Então é os teus 250. Não. Tu dizes que o jogo vai ficar 135. O over-under vai ser... ainda por cima é jogo 7. Já deve já a ver. Vai ser 211,5. Over 211,5. Under Pacers OKC. Já deve haver. 211,5. Deixa cá ver. 223, meu amigo. 23? Não, pera, desculpa. Não, desculpa. Não, espera aí. Game 7. Exatamente, 223. A sério? Mas é, meu amigo. Mas os... Isso para jogo 7 parece-me excessivo. Pera, eu posso estar a ver mal. Não, os Standard abriram como favoritos a 8.5, ou seja... o handicap de 8.5 e para o jogo o total é 214.5. Estás a ver? Eu disse 211,5, não estou muito longe. Falhaste. Falhámos os dois. Tu falhaste por 3 pontos, eu falhei por 50. Olha, mas é falhar na mesma. Ok, no preço certo seguias em frente e eu já não ia. Eu fui o primeiro a falhar, o segundo é o primeiro a perder. É isso. Parabéns, Ricardo, ficaste como o melhor derrotado. Olha, por falar em melhores derrotados, tu estás preparado para Los Angeles Lakers com Deep Pockets? Estás preparado para esse cenário? Eu queria te perguntar se aí em cima foi São João, quando soubeste da notícia e lançaste uns foguetes e andaste uns martelinhos. Festejaste muito esta venda e finalmente a família Buss estar na porta de saída dos teus Lakers. Não. Sabes que eles estavam nos Lakers desde o ano em que eu nasci. Vê lá, é verdade, diz muito sobre ti. Diz mais sobre ti do que sobre os Lakers. Olha, não, atenção, deixa-me só, portanto, foi um choque total, isto não era falado em... Já tinhas ouvido algum rumor sobre isto? Nada. Choque total. E a minha reação foi dupla. Primeiro, demorei a perceber quem é, porque eu estava numa formação, portanto não pude, ainda fiz uma notícia, mas foi uma coisa meia a fugir. Mas primeiro, o tentar perceber quem era a pessoa que estava a comprar, porque eu não conseguia apanhar a sequência dos tweets, portanto depois comecei a receber mensagens, e então demorei a perceber quem é que estava a comprar. Mas depois foi a tristeza, porque desde que tu nasceste e desde que eu nasci, os Lakers tiveram um dono. Não, Ricardo, é verdade, isto é o fim de uma era em Los Angeles, é o fim de uma era na NBA, porque já vamos aqui falar das diferenças entre a família Buss e os atuais donos de várias equipas, mas olhar para a NBA hoje tem muito o dedo da família Buss, Jerry Buss, não é? Que cheerleaders, aqueles premium seats ali à volta dos campos, foi tudo ideias do Dr. Buss. Naturalmente o talento dentro do campo é o mais importante, mas também foi importante criar a cultura do Showtime e criar aquela rivalidade com os Celtics, que podemos aqui dizer que a par do talento dos jogadores, e obviamente depois Michael Jordan, mas ajudou a salvar a NBA. Muitos títulos que os Lakers ganharam nessa altura, portanto não deixa de ser um bocadinho nostálgico ou com um bocadinho de aperto sair, mudar a era de forma tão brusca. Por outro lado, Ricardo, e se calhar as pessoas não olham para a marca Lakers e dizem, eles devem ser
os mais ricos da NBA e são a marca mais valiosa. Acho que os Knicks estão ali sempre taco a taco com os Knicks. Eu acho que os Warriors já estão E os acima Warriors, de toda a exatamente. gente. Não, mas os Warriors têm outras coisas que fazem com que eles sejam mais valiosos. Em termos de avaliação. Exatamente. Sim. Em termos de reconhecimento de marca, os Lakers e os Knicks, não é? E portanto há um bocadinho aquela ideia. Os próprios Bulls estão... Exatamente. Há um bocadinho aquela ideia de que os Lakers são os mais ricos. E não é verdade. Os Lakers, de todos os donos, os Lakers acho que eram os segundos menos ricos. São os mais mãos de vaca. São os mãos de vaca. Não é mãos de vaca. São os que têm menos dinheiro. Enquanto, por exemplo, o Steve Ballmer é empresário da Microsoft, tem mil e outras coisas. A família Buzz, o homem mais rico do mundo. A família Buzz só tem os Lakers. Toda a fortuna da família Buzz estava nos Lakers. E nem sequer tem o pavilhão. Nem sequer são donos do pavilhão. Aliás, só para dar aqui, para explicar um bocadinho como é que a família Buzz sobrevivia, os Lakers sobreviviam não por causa dos direitos de transmissão televisivos nacionais, mas por causa dos direitos de transmissão televisivos locais. O acordo que eles têm com a Spectrum, que é a exploradora regional dos jogos dos Lakers, é o mais rico do desporto. Portanto, é assim que os Lakers conseguem sobreviver. Isto depois tem um custo, e depois tem um outro custo, que é os Lakers, os Buzz, os filhos do Jerry Buss são 6, portanto cada $1 de lucro é dividido por 6 pessoas. Sendo que a família Buss que casa de doidos, meu. Que casa Exatamente. De doidos. Sendo que depois há guerras entre eles, como vimos, por exemplo, quando a Ginny Buss assumiu e o irmão, o Jim Buss... Gostaste da série ou não? Adorei. Gostaste? Gostei. Para mim foi top. Para mim, como adepto dos Lakers... Não estou a falar do Winning Time. Não estou a falar do Winning Time. Estou a falar da série cor-de-rosa sobre a Ginny Buss e a gozar com a Ginny Buss. Não. Tu pensei que estavas a falar... Não, pensei que estavas a falar daquele comentário que eles fizeram. Não. Estou a falar mesmo daquela série de brincar. Não, ainda não vi. É com aquela atriz... É com essa atriz, exatamente. A loira, que não me lembro o nome. Não vi. Não, mas... É com quem? Com a Kate Hudson? Kate Hudson, exatamente. Kate Hudson. É isso. Não, essa ainda não vi. Não, mas deixa-me só... e depois os Lakers têm outro problema, que é... Aliás, portanto, são 6 irmãos, eles têm 66%, portanto, tudo é muito pesado para aquela equipa, e por isso é que depois vemos o Caruso a sair, porque os Lakers não quiseram entrar no tax. O entrar no tax para os Lakers não é tão fácil como é, por exemplo, para os Clippers. Portanto, esta venda acaba por, no fundo, fazer aqui um casamento muito interessante entre um grupo empresarial que é do mais rico que existe no universo, que é o dono, por exemplo, do Chelsea, é o dono dos Dodgers e de outras coisas, e a marca mais reconhecida, ou uma das 2, 3 marcas mais reconhecidas do desporto, e nomeadamente da NBA. Portanto, isto, se uma equipa como os Lakers não tiver que contar tostões, Ricardo, pode ser um problema para a Liga. Pois, é verdade. E é um homem, e este fundo, enfim, os Guggenheim Partners, que é no fundo quem está aqui, ele é o CEO desta empresa, ou desta organização, tem ativos sob gestão de mais de 325 mil milhões de dólares. E se olharmos para o exemplo dos LA Dodgers, da equipa de beisebol, eles tornaram-se acionistas principais em 2012, portanto há 13 anos, e desde então transformaram a equipa numa superpotência. 11 presenças consecutivas nos playoffs, 2 títulos da World Series, 2020 e 2024, ofereceram aquele contrato absolutamente histórico ao Shohei Ohtani, lá está, beisebol japonês, cá está, beisebol japonês. O Shohei Ohtani, deram-lhe um contrato de 10 anos, 700 milhões de dólares. E só em 2025, este ano, vão ter um gasto anual previsto de 480 milhões. Ou seja, sendo que o salary cap no beisebol também anda à volta dos 200 e poucos milhões, portanto é quase aqui um paralelismo com os Celtics. Mas quando eles entraram não havia salary cap.
Não havia. Mas os Celtics têm 200 e tal milhões de salários e depois tinham 280 milhões de Realizações. tax para pagar, de penalizações. E, portanto, é alguém que não se importa de gastar essas penalizações se for para ganhar. E É tem alguém outra que coisa. gasta de forma agressiva, gasta de forma criativa, investe fortemente. E esta é que é a parte importante para os Lakers, parece-me, na minha perspectiva de quem vê de fora. Investe muito na infraestrutura, que é Era coisa que os Lakers exatamente. deixaram de investir. O staff, Exatamente. a tecnologia, os analytics, o player development, coisas que os Lakers deixaram de gastar. Uhum. Havia queixas da equipa técnica dos Lakers que eles eram multifunções, não eram especializados numa área, tinham que fazer um bocadinho de tudo, e hoje em dia tens equipas técnicas com 20 treinadores, cada um para a sua área específica, e os Lakers não tinham isso. E era estranhíssimo como é que os Lakers, uma das marcas mais poderosas e mais planetárias que existe quando falamos de não só de basquetebol, de desporto, como é que tinha este tipo de constrangimentos do ponto de vista financeiro que não lhes permitia se calhar potenciar aqui o que eles já podiam ter conquistado nos últimos 46 anos, na verdade, É, são os anos que o, a família deles o, esteve à frente deles. os Lakers, desde da reta final do Dr. Buzz até esta fase, são a equipa que mais ou que menos deixou de investir em player development, scouting, analytics, ou seja, os Lakers vivem de os jogadores quererem jogar em Los Angeles. E atenção, porque eles até, se olharmos para o track record, as idas ao draft e as apostas que eles fazem em jogadores, às vezes que nem sequer foram escolhidos no draft, são boas. Josh Hart, o próprio Caruso, uma série de jogadores que estão na liga que passaram por aí, mas é se calhar pelo talento individual das pessoas e não da franquia. Uma das grandes coisas que os Dodgers fizeram e que é inspirador para nós, adeptos dos Lakers, eles foram buscar imediatamente um GM, eu não percebo nada de beisebol, mas segundo dizem, eles foram buscar o GM dos Raiders, Oakland Raiders, talvez, qualquer assim do género, e ele é visto como o grande executivo da MLB e ele ajudou a transformar isso nos Lakers, nos Dodgers. Portanto, apostaram imediatamente em pessoas de qualidade para os cargos. E é isso. Ele é alguém que se mete muito na organização, mas pela exigência da excelência. Exatamente. Vai buscar os melhores cérebros então, nas suas áreas. Exige-lhes excelência. Portanto, vamos ver se isso vai acontecer com os Lakers. E 2 pontos. Eu acho que isto é. Eu ia-te fazer uma pergunta. Eu acho que isto é um excelente sinal no que diz respeito à continuidade de Luka Doncic também em Los Angeles, não é? Sim, eu acho que isso é prioridade 1, mas eu acho que já era antes da prioridade, mas também no sentido de agora haver mais dinheiro para contratar e pagar a tax, de melhorarem a equipa técnica do JJ Redick, de arranjarem ali pessoas para mimar ainda mais o Luka. Claro. Eu acho que sim, eu acho que os Lakers vão entrar aqui numa fase diferente da sua vida, uma fase onde não vão poder ser outspended, e isso depois tem melhorias em vários aspectos, e o player pampering, digamos assim, o mimar os jogadores é uma dessas coisas. Portanto, vamos Sim, ver. mas a potencial profissionalização de todo o front É office, isso. que é uma coisa que não existe, está em cima da mesa. Vão contratar recursos para operar um bocadinho à semelhança dos Warriors e dos Clippers, que talvez são as equipas que mais gastam em termos de organização. Sim, há duas coisas. Eu acho que é um novo dia, uma nova era completa para os Lakers. Vamos só aqui recapitular algumas coisas. Muitas pessoas estão a tirar o número dos 10 mil milhões, os americanos dizem que são bilhões, mas é 10 mil milhões. Exato. Não é esse o valor da venda. A família Buss tem 66%, dividido por 6 pessoas. Eles vão manter uma percentagem na casa dos 15%. Portanto, o que estamos aqui a falar é da venda de 50% dos Lakers, sendo que este grupo já tinha 27%. Exatamente. Que compraram ao antigo não, ainda é o dono do Crypto, da arena dos Lakers, e quando os Lakers renegociaram a sua, porque o dono do Forum queria que os Lakers voltassem para o Forum,
e depois quando os Lakers não quiseram ir para o Forum, quiseram continuar no Staples Center ou no Crypto, eles foram então comprados pelo Steve Ballmer, mas quando os Lakers reassinaram o acordo de estar no Staples Center, esse antigo dono dos Lakers, que tinha 27%, vendeu os seus 27% a este grupo. Sendo que no acordo que os Lakers tinham com esse antigo dono, ele tinha o direito de preferência, caso algum dia a família Buss quisesse vender, esse dono tinha o direito de dizer sim, eu quero e é meu, ou não, eu não quero, podem negociar com outras pessoas. E ao comprarem esses 27%, eles ficaram também com esse direito. Portanto, eles estavam sempre prontos para ser eles os compradores dos Lakers. Não é como o caso dos Celtics, onde o segundo maior acionista, o Pagliuca, queria comprar os Celtics, mas não tinha direito de preferência e, portanto, acabou por não comprar, apesar de ter feito uma proposta até interessante. Portanto, não sabemos qual é que é o valor ao certo, mas espera-se que a venda, o que este grupo vá pagar, ande na casa dos 5, 6 mil milhões. Mais ou menos isto, calculando as percentagens, poderá haver aqui uma redução, porque depois é preciso ter atenção a um outro ponto, que é, aparentemente, no acordo de venda está que Jeannie Buss vai continuar a ser a governadora. E ao contrário do que aconteceu com Mark Cuban, que ficou com isto, e ele já, entretanto, já clarificou o que aconteceu, isto não ficou escrito no acordo, ficou apalavrado, e imediatamente a seguir à venda ele perdeu todos os poderes. Neste caso, segundo as notícias que eu tenho lido, vai estar no acordo. Agora, por quanto tempo? Ou seja, tu vais estar confortável a pagar Luxury Tax e pagar aprons e não sei o quê, e depois não és tu o principal decisor. Portanto, vamos ver por quanto tempo é que Jeannie Buss vai continuar a ser. Tenho muitas dúvidas que assim seja. Vamos ver se ela fizer. Acho que deverá haver aqui um prazo. Segundo aquilo que eu li, a ideia é, durante alguns anos ela vai ser a governadora e eles vão avaliar o trabalho dela e depois, se não gostarem, ela sairá. Vamos ver se ela ganhar 5 títulos, o que é que a gente vai dizer? Estás cheio de confiança. Meu amigo, fomos campeões há meia dúzia de anos. Portanto, vamos ver. Este é o primeiro ponto que eu queria falar. Segundo ponto, porque é que os Lakers venderam agora? Naturalmente, 5 ou 6 ou 7 mil milhões, são 6 mil milhões de razões para vender, não é? A equipa foi comprada há muito pouco tempo e como nós, há muito pouco tempo não, há muitos anos por 60 ou 70 milhões. E queres um fun fact, Ricardo? Quero. Sabes, tu deves saber, mas as pessoas se calhar não sabem. Tu sabes como é que o Jerry Buss conseguiu o dinheiro para comprar os Lakers? Quem é que lhe emprestou? Quem é que lhe emprestou não? Quem é que lhe... Não sei. Eu vou-te contar. Acho que há ali qualquer coisa sobre isso. Agora Eu já quem é que lhe emprestou. Não é emprestou. Aquilo foi assim. Portanto, Jerry Buss faz o acordo, só que Jerry Buss era house poor, ou seja, ele tinha muitas propriedades em Los Angeles, mas não tinha muito dinheiro. E então, no dia em que os Lakers chegam a acordo para a compra, o Jerry Buss chega a acordo para a compra, ele não tinha o dinheiro para pagar. Tinha muitos imóveis, mas não tinha o dinheiro. E então teve que pedir ajuda a um outro real estate mogul de Los Angeles. E quem era essa pessoa, Ricardo? Quem era? Calma, deixa agora me a falhar o nome. Estava a falhar o nome, mas eu... Já sei o nome. Estás pronto? Quem era essa pessoa? Quem é que Diz lá. De madrugada foi com Jerry Buss dar uma volta em Los Angeles e dizer quero aquele e aquele prédio e eu dou-te este dinheiro? Quem foi? Donald Sterling. Foi ele que permitiu Jerry Buss comprar os Lakers. E portanto, o grande, é verdade. O grande palhaço, grande palhaço. É verdade. E depois, portanto, ele comprou-lhe uma série de imobiliário, pagou-lhe em dinheiro, foram a um banco, levantou dinheiro, deu-lhe o dinheiro, e é assim que ele compra os Lakers. E depois, passado 2 ou 3 anos... Portanto, eles foram ao banco buscar 67 milhões de dólares. Não foi tanto, mas foi literal, segundo reza a história contada pela acho que ainda mulher, né, do Donald Sterling, Shelley. A história é mesmo essa: eles vão às 8 da manhã a um banco para o Donald Sterling passar o dinheiro para o Jerry Buss. Pronto, eles compraram. E porquê é que os Lakers vendem então agora? Obviamente o dinheiro é uma das razões, mas há uma outra razão, que é, como eu disse, os Lakers sobrevivem do contrato
que têm com as televisões locais, com a televisão local. Ora, essas televisões locais, esses contratos estão a começar a morrer, porque não há as televisões não estão a conseguir capitalizar isso e, portanto, vão cada vez mais sobreviver do marketing e sobreviver do acordo nacional de venda das direitos de transmissões televisivas. E quando esse acordo terminar, os Lakers iriam ter muitas dificuldades em competir na liga. E, portanto, esta é a altura certa, porque ainda há esse dinheiro, portanto, ainda há esse atrativo. Os Lakers valorizam também por causa desse contrato e, obviamente, também não ajudará a terem Luka Doncic e terem tudo e mais alguma coisa. E, portanto, este é o timing certo para vender. E agora há aqui uma outra questão, Ricardo. Como tu sabes, uma das grandes preocupações da NBA é impedir os fundos árabes e os fundos do Qatar e os fundos do Dubai de entrarem na liga. Não é? Eles não querem isso. Sim, mas houve aqui um investimento de um fundo de Abu Dhabi, não foi? Houve aqui um investimento de um fundo do Dubai que investiu 10 mil milhões de dólares neste grupo que agora comprou os Lakers e foram precisamente 10 mil milhões. 10 mil milhões e foi com esse dinheiro que este grupo não é pôde, porque eles podiam de qualquer forma, mas não é uma coincidência grande. Esse fundo do Dubai investiu neste fundo em abril e agora, 3 meses depois, os Lakers estão a ser comprados. Portanto, vamos ver se isto é uma abertura de porta aqui para o que está a acontecer, por exemplo, no futebol, não é? Onde o City, o Paris Saint-Germain, certamente outros clubes que me estou por aqui a esquecer, mas estes clubes estão a ser invadidos pelo dinheiro árabe, que é muito. A NBA tem lutado contra isso. Acho que tem uma regra até que esses fundos só podem ter até 10% ou 15% de cada equipa, ou seja, tem aqui uma série de coisas. Vamos ver se isto não abre aqui uma porta para isso também, não é? Vamos ver. Para já eu quero é um departamento de scouting e de analytics como deve ser nos Lakers, que é para ver se eles têm as mesmas armas dos adversários. Pá, coitadinhos que eles andam a competir sempre em desvantagem, pá, é um feito enorme terem conquistaram os últimos anos. Eu acho que os Lakers vivem da sua localização e há uma expressão antiga que é não sei quantos anos é que tem a liga, mas há 77 anos que os jogadores querem jogar em Los Angeles e para o ano vão fazer 78 anos. Ou seja, os jogadores querem sempre jogar em Los Angeles, Miami. O LeBron James, quando vai para Los Angeles, não vai porque os Lakers têm um ótimo chief scout, não, vai porque são os Lakers e portanto os Lakers têm essa vantagem. Se puderes associar as duas coisas, eu acho que não, eu acho que é porque eu estive em Venice Beach e acho que foi esse o motivo pelo qual o LeBron escolheu os Lakers. De quê? Por causa para fazer um bocadinho de prainha à noite. Porque Cleveland é frio. Ao fim de semana, nas folgas. Não, vamos ver. Felizmente a NBA tem uma coisa boa, que é regras muito restritas, regras agora muito difíceis de contornar por parte dos grandes donos e portanto vai sempre haver, basta ver o que é que Robert Sarver já gastou em Phoenix e não é por isso que Phoenix está sequer perto de ir ao playoff, quanto mais de ser campeão. Steve Ballmer também gastou rios de dinheiro e os Clippers também nunca tiveram sequer numa final. Portanto, agora que não deixa de ser algo interessante este investimento nos Lakers, este suposto investimento nos Lakers, sim. Portanto, vamos ver o que é que as duas coisas vão, se vai haver aqui um casamento bom. Não me importava que nascesse uma dinastia. Olha, outra coisa que vamos ver. Vamos ver se não há uma dinastia, mas é em Indianápolis. Isso é que vamos ver. Uma dinastia em Indianápolis. Mais rápido há uma dinastia em Oklahoma, mesmo que perca o título deste ano. Olha, uma das coisas que me perguntaram é o impacto disto na expansão, e a resposta que eu dei foi que não será muito, porque isto é o extremo, ou seja, é muito mais impactante os 6 mil milhões de que foram avaliados os Celtics do que estes 10 mil milhões, porque isto é o extremo, é o pico, e uma nova franquia não terá
perto deste valor. Isto é uma marca... Não terá, mas ajuda aqui... Ajuda, é mais um fator. As últimas vendas ajudam a redefinir aqui o que vale uma franquia, não é um franchise. Mas um franchise, mas estas equipas não vão... Tiveste os Hornets a serem vendidos por 3 mil milhões É isso. e de repente os Celtics mais do dobro, 6 mil milhões, e os Lakers avaliados em 10 mil milhões. É isso. Portanto, a forma galopante como as equipas estão a ser valorizadas vão ajudar aqui a definir valores, mas eu acho que 5, 6 mil milhões para aqui será o normal. É o normal, ou seja, não será, não é estabelecido por estes 10 milhões. E porque é que este valor é importante e às vezes as pessoas podem não compreender? Porque no fundo isto é a taxa de inscrição é essa, e esse valor, vamos imaginar que são 6 mil milhões, esses 6 mil milhões são literalmente receita, e essa receita, ou seja, não, os investidores têm que pagar isso para poder inscreverem-se na liga, e esse dinheiro não fica para a liga, fica sim para ser distribuído não pelos jogadores, mas sim pelos donos, o que dá cerca de 450 milhões de dólares se forem 6 mil milhões. É benefício direto para os donos. Agora, eu não sei se esta avaliação dos Lakers não vai acelerar aqui um bocadinho a timeline da expansão. Vou-te dizer porquê. Então. Mas quero que tu me contradigas porque tens sempre boa opinião sobre isto. Que é, não vai haver, a não ser que haja aqui uma grande surpresa e o Joe Lacob e o James Dolan decidam meter os Warriors e os Knicks à venda, não vai haver aqui nos próximos tempos nenhuma venda e nenhuma avaliação que supere estes 10 mil milhões dos Lakers. E portanto, se calhar é a melhor altura para uma expansão, tendo em conta que provavelmente este é o momento em que o fee de entrada pode ser o mais alto que se pode atingir nos próximos tempos, impulsionado também um bocadinho por estes 10 mil milhões pelo que foram avaliados os Lakers. Quero acreditar, eu sinceramente foi uma coisa que não falámos nestes últimos episódios, mas na conferência de imprensa, eu até acho que foi antes do jogo 1 das finais, eu cheguei a escrever sobre isso no Viés de Recência, o Adam Silver disse que pôs um bocadinho travão na ideia da expansão, porque vai ser falado agora na reunião de governadores no mês de julho em Las Vegas, quando houver Summer League, vai haver essa reunião e vão falar sobre isso novamente. Ele tinha prometido que era depois da negociação do novo contrato televisivo, isso já está nos livros de história, portanto agora podiam focar-se na expansão, mas ele meteu um bocadinho de travão nessa conferência de imprensa, julgo que antes do jogo 1 das finais. Agora, com esta venda dos Lakers e esta avaliação, eu não sei se não ganha aqui um bocadinho mais de ânimo estas conversas sobre a expansão, porque eu acho que pode ser a melhor altura para definir aqui um fee o mais elevado possível, porque depois vai ser dividido por todos os 30. Eu acho que ganhou quando os Celtics foram avaliados em 6 mil milhões, eu acho que aí já ganhou uma atração boa. Esta questão dos Lakers, eu acho que eles não podem utilizar isto, porque se tu criares uma equipa em Las Vegas ou uma equipa em Seattle, tu não podes compará-las de avaliação com esta dos 6 milhões dos Lakers, com estes 10 mil milhões dos Lakers. Portanto, eu acho que os Celtics, por isso é que eu estava a dizer há bocado que acho que foi mais impactante para a expansão a avaliação dos Celtics do que a avaliação dos Lakers. Agora, claro que ajuda, não é? Claro que com isto o Adam Silver, quando for negociar com os grupos de investidores que querem criar essas duas equipas, vai poder dizer, olhem, a avaliação da liga no seu global já não é esta, já é um bocadinho acima, porque os Lakers foram avaliados acima. Ajudará. Agora, eu acho que não vai ser a diferença entre passares de 5 mil milhões de uma equipa em Las Vegas para 6 mil milhões. Eu acho que... Porque os Lakers são... Não vai impactar dessa forma. Acho que não. Acho que naturalmente é mais um ponto de venda, não é mais um ponto de negociação. Mas acho que o valor não vai ser muito alterado por causa disso, porque os Lakers, tal como os Knicks e tal como os Warriors, são casos à parte, da liga no seu global. E nós não nos podemos esquecer que há sempre uma coisa que temos que ter atenção, que é verdade que os donos das equipas vão receber 450 milhões por não fazerem nada. É verdade. Mas há outra coisa, que é os lucros da NBA, para sempre, em vez de serem divididos por 30,
vão passar a ser divididos por 32. 32, claro. Ou seja, vais ganhar menos. E portanto também não há um total apetite dos donos para, quer dizer, temos o maior contrato sempre de televisivo. Temos revenues de mídia e de marketing e de tudo e mais alguma coisa que estão em valores muito grandes. Ou seja, será que queremos já começar a dividir isto por 32? Ou seja, há toda aqui uma... Não é fácil chegares a este acordo com os bilionários que nós sabemos, nós aqui fazemos, nós na nossa vida fazemos as contas a 5, 10 anos, eles fazem a conta há 20, 30, e em 20, 30 anos estes 450 milhões são completamente nada. Portanto, vamos ver. Eu acho que aquela ideia de que íamos ter expansão nesta década já começa a ficar apertada, porque a expansão... Achas? Acho porque tens sempre que dar 2 anos, porque tu não podes criar duas equipas no verão de 2026 para elas jogar, ou seja, tens sempre 2 anos. Portanto, já estamos em 2026. A próxima, aliás, desculpa, já vamos em 25. Não, mas já vamos para a época, vão falar agora. Já vamos para a época 2026, quando muito 2030, ou 2029, 2030. Não sei, Ricardo, acho que pode demorar. Já estamos a falar de expansão há quantos anos? 10? Pois, é verdade, há tanto tempo. É verdade. Agora, é bom saber que há interesse em entrar na Liga independentemente de 6 mil milhões ou 5 mil milhões. Vamos ver. Sim. Eu quero que a gente faça um draft de expansão. É isso, pá, um draft de expansão. Benedict Mathurin, escolha número 1 de um draft de expansão. Quer muito, amor, escolha número 1. Ben Shepherd. Olha, entretanto, nós, seleção feminina, entramos em ação com a Bélgica, perdemos, como era mais ou menos expectável. Gostei da gostei das declarações do Mr. Ricardo Vasconcelos a dizer que este não era o jogo para nós sonharmos, não é? O nosso sonho não era este com a Bélgica. A Bélgica é bicampeã europeia, não é? A Bélgica é campeã europeia e ficou e é bronze nos Jogos Olímpicos, se não estou enganado. É uma das melhores equipas do mundo, uma das melhores seleções do mundo, tem provavelmente a melhor jogadora do mundo, a Ima Messman, e portanto fortíssima. Tem uma jogadora, fui alertado pelo meu querido José Volta Pinto, uma jogadora que rescindiu o seu contrato com as Golden State Valkyries da WNBA por causa do sonho de jogar no Eurobasket, e portanto é uma equipa que aposta muito nesta competição e é uma das mais sérias candidatas, se não mesmo a mais séria candidata a sagrar-se campeã europeia mais uma vez. Foi um jogo, eu fiquei entusiasmado com a primeira parte. A equipa portuguesa, a seleção portuguesa entrou muito bem, saiu a perder por 1 ponto no final do primeiro quarto. Marcaram 5 dos primeiros 10 triplos e acabaram por equilibrar ali um bocadinho as contas. Obviamente depois os números teriam que estabilizar e sem o lançamento de 3 pontos a cair, a coisa tornou-se mais difícil, sendo que houve aqui um número. Portugal fez história ontem, não sei se sabes, não, contra a Bélgica. Então. A seleção portuguesa lançou 40 triplos. É o maior número alguma vez de triplos lançados por uma seleção em Eurobasket, desde que esse registro é feito, desde 1995, nunca ninguém lançou tantos triplos. O problema é que elas lançaram 40 triplos, não tanto por plano de jogo, mas muito mais porque a Bélgica não deixava a equipa penetrar e não deixava criar muita coisa para além do lançamento exterior e portanto, mas esses primeiros minutos foram interessantes. Gostei muito da base da Carolina Rodrigues ali em criação. No último período já conseguimos ter algumas bolas de jogo interior, apesar de não termos vantagem nenhuma, e hoje contra a Chequia, num jogo que vai começar daqui a pouco, estamos a gravar isto um bocadinho antes do jogo com a Chequia, também é uma equipa muito forte no jogo interior, portanto vamos ter muitas dificuldades, e também é verdade que é preciso 2 vitórias para seguir para a próxima fase, mas a Chequia também está a um nível muito, muito acima da seleção portuguesa. Tiveram uma péssima fase de qualificação, muito, muito irregular, mas ganharam os últimos 2 jogos e foi isso que as permitiu, como um dos melhores lugares, ganharam um lugar, mas estiveram muito bem no primeiro jogo contra o Montenegro e são uma equipa difícil. O sonho desta seleção é ganhar um jogo, e se há um jogo em que podemos sonhar mais é o terceiro jogo contra o Montenegro, mas isso significa que se perdermos os 2 primeiros
o sonho só poderá ser ganhar um jogo, já não dá para a qualificação, porque para isso era preciso ganhar 2 Sim, mas jogos. Portanto, sabíamos que ia ser muito hoje, difícil. hoje decide-se aqui se Portugal tem hipótese de se qualificar para a próxima ronda. Se Portugal perder, é o resultado esperado, a Chequia é favorita em relação a Portugal, mas mantém-se o sonho de se poder conquistar uma vitória no Eurobasket e isso já seria muito bom. Sim, vamos ver esse jogo com a Chequia. Vocês estão a ouvir isto, o jogo já decorreu, mas com o Montenegro é depois no domingo às 19h15, portanto vai ser um jogo muito interessante para vermos, independentemente se Portugal está eliminado ou não, e podemos fazer até um bom domingo de basquetebol, porque temos a seleção feminina e depois à noite temos a final do jogo. Temos título da NBA. Olhem, estão-me aqui a desafiar para fazermos live stream do jogo 7. Vamos ver. Mas depois nós anunciaremos a seu tempo. Vamos embora, Ricardo. Eu aí, como tenho algumas coisas muito cedo na segunda-feira, não consigo garantir que fique até ao fim, mas depois eu junto-me a vocês e não consigo. Mas... Ricardo, é jogo 7, pá. É jogo 7, não é? Vai ter que ser, não é? É que ainda por cima, a última vez que tivemos um jogo 7 numa final foi dos jogos mais incríveis que eu me lembro. Igor, não precisas dos mais argumentos, já me convenceste. Se fizerem, podes contar comigo. É espetáculo. Olha, vamos embora, voltaremos segunda-feira voltaremos e depois falaremos de novos calendários, porque a época acaba domingo, parece que foi ontem, Ricardo, quando a época começou, pá, em outubro. Bem, vamos embora, malta, se conseguirem dar 3, mandem-nos um vídeo.